Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Felipe Ude, sou analista CNPI, número 2434, também conhecido como analista de valores imobiliários, credenciado pela CVM e APMEC. Então estou sempre fazendo esse disclaimer aqui no início, porque tem um monte de influenciador que não tem certificação e análise em vídeo de empresa, por mais que você não dê recomendação de preço justo, pode ser uma postagem no Instagram e isso configura como um relatório, tá? Não é só relatório escrito que é relatório. Então, em tese, estaria errado e essas pessoas não estariam habilitadas, tá? Quem não tem a certificação. Peço para vocês deixarem o like aí, se inscrever no nosso canal e seguir nossa página no Instagram. Além de comentar aí embaixo se tiver alguma crítica, alguma dúvida, até mesmo alguma sugestão de análise de vídeo sobre a empresa, algum fator relevante. Tá? Também vou estar colocando na descrição do vídeo uma parceria que eu tenho com uma página no Instagram, que é do Abinael Machado, página O Especialista em Investimentos, no qual a gente fornece análises, a gente está sempre destrinchando os resultados das empresas, coloca valuation nas empresas. Eu, como tenho certificação CNPI, eu estou habilitado para fazer isso, seja como autônomo ou como funcionário de uma empresa. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a CSU Digital, tá? Antiga CSU Card System, tá? Uma empresa interessante de TI que vale pouquinho, né? Valor de mercado bem baixinho. Então vamos lá, né? O resultado do quarto TRI de 2022. E também, ó, o código de negociação mudou. Antigamente era Card 3, agora é CSUD3, tá? Resultados do quarto TRI e do ano fechado, tá? De 2022. Então aqui tem os destaquezinhos, né? Eles cresceram, tá? Crescimento de receita com rentabilidade. Isso aqui é importante, tá? Às vezes a empresa cresce, né? Muita empresa, e a SSU é de crescimento, tá? Uma empresa de crescimento, apesar de já ter um tempo na bolsa. Mas às vezes cresce sem rentabilidade, demora, a gente vê na DRA. Eu não vejo nenhum grande problema, tá? Mas quando tem uma empresa de crescimento crescendo já com rentabilidade, isso daqui já se torna mais interessante, porque tende a ter um fluxo de caixa maior no futuro, tá? Então aqui, um ritmo de crescimento, a gente vê que a SSU Digital não é aquela empresa que cresce absurdamente, ó. 7,8% no trimestre e 4% no ano, tal. É uma empresa que vai crescendo devagarinho, tal, mas ela tem um valor de mercado bem baixinho, tá? Ela tem alguns segmentos diferentes, até eles renomearam, tá? Eu já falei sobre isso em outros vídeos, eu vou ver se eu boto aqui o card aqui em cima, pra gente não entrar num vídeo tão detalhado, né? Porque os vídeos já ficam longos. Mas ele tem segmento aí de CSU Pays, né? Que é a parte de pagamento, né? Para quem não sabe, tem não era o ciclo a falar, né? Tem um fluxo, né? Tem as empresas de maquininha, tá? Maquininha, bandeira de cartão, bandeira. Tem os bancos. E sempre que você faz um pagamento, tem uma taxa da maquininha, né? Da adquirente, tem uma taxa da bandeira, que pode ser a Visa, pode ser Master, tem uma taxa do banco. E tem que ter um controle, né, de comunicação entre essas instituições, a CSU, que fica aqui no meio, tá? Fazendo essa conexão entre essas operadoras. Tem a parte aí também de call center deles também e tal, mas eles renomearam, tá? Aqui tem esse segmento aqui DX também, que ganharam produtividade. Aqui eles estão controlando, né, volume, expansão de volume, digitalização, disciplina na gestão de despesas. Então, a gente vê contribuição bruta, tá? Acho que aqui eles falam um pouquinho, tá? Dela, líder no mercado brasileiro em soluções tecnológicas de última geração, ó, meio de pagamento, Banking as a Service, né? Que eles entraram agora, botaram esse nome, né? Fornecimento desses bancos digitais, né? Eu sou vascaíno, por exemplo, vocês já devem ter visto nos vídeos, né? Tem o Vasco BMG, tem o Galo BMG, não sei se é Galo BMG, tá? Galo BMG, Timão BMG. Eles fazem essa parceria lá com o BMG e ajudam a montar esse banco digital. Ó, fidelização, né? Digital, experiência digital, fidelização de clientes, esses programas de milhas, tá? Programa de ponto, até esses bancos te oferecem, tá? Esse aqui eles vão ter mais alguma coisa. Aqui eles falam um pouquinho da mudança dos nomes, ó. Unidade de negócio é CSU Pays e CSU DX. Era Card System e Contact, né? Contact agora é esse DX. Contact é essa parte aí de call center e tal. E a mudança do nome, né? Que virou CSU Digital, código CSU D3. Então acho que basicamente isso aqui que tinha para falar aqui em cima, né? Contribuição bruta deles. Crescimento de 17%, com margem de 49%. É normal, tá? A empresa aí de TI ter margem mais altas, tá? No 4 tri, a gente viu que o 4 tri é melhor que no ano, né? 47%. O EBITDA deles, 42 milhões no ano. No ano não, no 4 tri. E no ano, 166 milhões. Então a gente vê que a empresa fechou o ano com 166 milhões, né? Ela tem um valor de mercado, deixa eu ver se eu consigo puxar aqui.
Ela tem um valor de mercado de 397, né? Quase 400 aí. Até deu uma subidinha de ontem para hoje, o pessoal esperando aí o resultado. Mas ela estaria barata, tá? Porque estaria cerca de 2 vezes, tá? O EBITDA aqui, ó, em relação ao valor de mercado. A margem EBITDA, a gente vê que ela não cai tanto os custos, tá? Então eles até falam que elevaram o patamar, ganho de performance. Né? Então eles conseguiram ganhar 1 ponto percentual, tá? A margem bruta não subiu tanto aqui, né? A gente viu. No ano, ó. Aqui eles só botaram comparando a contribuição bruta, né? Mas a gente vê que a margem EBITDA subiu bastante. Então, a empresa está controlando as despesas, né? Lucro líquido, maior nível histórico, porque é uma empresa que não está tão alavancada. Então, o resultado financeiro nesses momentos não pesa tanto. Cresceu no ano 21%, no quarto tri mais forte ainda por conta dessa alavancagem operacional. Aqui eles já botam, né? A empresa teve baixa alavancagem, por isso que o lucro líquido veio forte. Lucratividade, né? Crescendo por conta da rentabilidade que melhorou. E esse negócio de remuneração dos acionistas eu não vejo muito sentido, né? Porque é uma empresa de crescimento, a gente espera que cresça, né? Eles botam algumas métricas, né? De retorno sobre capital investido, retorno ROI, retorno sobre capital de terceiros. A gente vê que os níveis bons, tá? Todos próximos aí de 20%. Eles têm um payout alto, tá? De 50%. Eu não vejo muito cabimento, não. Uma empresa de crescimento pagar esse payout todo. Mas aí, quem quer investir numa empresa dessa, né? Se é o digital, é o que eu tô falando. É uma empresa de crescimento. É uma empresa que vai crescendo ao longo do tempo. Tá barata. Mas não é aquele crescimento absurdo que a gente espera, dinâmico, de adquirir, de ir crescendo organicamente, absurdamente. Não, ela tem lá as parcerias, ela vai sempre mordendo um pouquinho de via contratual, né? Mas ela tem um payout alto. Então isso aqui limita um pouco o crescimento, tá? Porque empresa de crescimento a gente espera um payout menor, né? Aqui tem alguns indicadores operacionais, né? Eles também tiveram recordes, ó. Então, quando tem cartões e quantos eles ganham, né? Com aquela parte de Bank as a Service, valor também que eles gerenciam, quantidade de interações lá na parte de call center, né? Então, eles podem ser penalizados se tiver algum problema ou não. Novos clientes, então isso aqui é mais importante, né? Essa parte operacional aqui, a questão de novos clientes, porque aumenta a lucratividade, aumenta a rentabilidade. Então, a gente considera aqui a Unicred, parte de fidelidade e call center com essa Kluber, não sei, né? 10 novos contratos em 2022, né? E eles têm 42 clientes. Então é interessante, né? Que eles continuam ganhando share, né? Participação. A gente vê que eles têm poucos contratos ainda. Tem um pouquinho da mensagem de administração. Acho que a gente já viu, né? Resumido ali em cima, né? Acho que vou dar uma pula aqui. Ah, eles entregaram alguns projetos aqui, interessantes, tá? Ó, oferta de soluções, mercado incluindo Pix, Pix parcelado, processamento de transações de criptomoeda. Então eles vêm entrando nessa parte aí de Bank as a Service bem, tá? Ó, nosso core de oferta de Bank as a Service. A gente está em fase final de implementação e se aproxima do seu lançamento oficial, né, que eles vão oferecer mais produtos aí. Então a tendência é ganhar sempre uma mordidinha aqui, ó, pagou em Pix parcelado, processamento de transações em criptomoeda que estão entrando agora. Enfim, vamos lá, vamos adiante. Aqui a gente já viu um pouquinho, né, contribuição bruta, margem bruta. Contribuição bruta é outra métrica aí utilizada para a área de TI, né? Empresas de TI. Não é bem a margem bruta, porque pega aí, desconta alguns custos que soma, né, no caso, né, que não deveriam ser descontados. E aí no lucro bruto você tem um desconto um pouquinho maior. Então a gente vê que a contribuição bruta subiu, daí demonstra a rentabilidade. Margem bruta também subiu. A gente conseguiu crescer bem, né, no quarto tri, ó, a margem bruta. De repente é por conta da entrada desses clientes, né? E no ano também, puxou o ano. E aí alavancou o EBITDA no trimestre e no ano um pouquinho menos, né? Então a gente vê que eles têm um pouco de custo aqui para enxugar, né? Porque a gente vê que no ano, mesmo subindo bem a margem bruta, mesmo subindo bem no trimestre, a gente vê que no ano não subiu tanto o EBITDA, né? Margem EBITDA. Lucro líquido deles subiram, a margem também, por conta dessa baixa alavancagem. Maior ritmo de crescimento da receita. A gente vê que o ritmo de crescimento deles não é tão forte, tá? 7,8% é o maior ritmo deles. Quando a gente vê a empresa aí crescendo, tem empresa crescendo 40%, 30%, 20%, até 15% em algumas empresas aí sofrendo um pouquinho por conta do momento macro, eles não crescem tanto. Então quem investe na CSU tem que esperar isso. Eu gosto de empresas um pouco mais dinâmicas, que crescem mais, tá? Aqui a gente vê a divisão deles, ó, no quarto tri de 2021, quarto tri de 2022, né, nesses segmentos que eles reformularam. A gente vê que call center caiu um pouquinho e entrou mais esse de pagamentos, né, que o Bank as a Service até entra aqui. Eu gosto mais desse segmento aqui, tá? Eu acho mais dinâmico, esse peixe, né, que agora eles renomeiam de peixe.
Esse aqui é mais estável, de repente pode segurar, né? No caso de um movimento aí não estiver muito favorável aqui, esse segmento DX aqui segura e tal. Mas eu gostei desse aumento aí deles no peixe, tá? 4% de aumento. Aqui eles falam um pouquinho do modelo de negócio deles, tá? Os custos. A gente viu que eles conseguiram ficar meio flat, né? Quase não subiu, no ano até reduziu. Contribuição bruta. E aqui por quê? Porque eles foram para o segmento maior, CSU Peixe, que tem maior rentabilidade. Então é um segmento que eu gosto mais também, tá? E aí eles tiveram um pouquinho de ganho de eficiência também, né? Custos totais, lucro bruto e margem bruta. Vê aqui o gráfico aqui. A gente vê que eles vêm ganhando rentabilidade ao longo do ano. Ó. Muito interessante isso aqui, tá? Aumentou bastante a margem bruta. Mas isso não refletiu tanto, né, no operacional. De repente, com o tempo. Embaixo, será que tem outro gráfico? Tem. Despesas gerais administrativas. A gente vê que cresceu um pouquinho, né? 14%. Não tem tanta depreciação, amortização. Comerciais disparou, tá? Mas é normal, né? A empresa está fechando novos contratos e tal. No ano 15%, comercial 300%. Mas o que pesa mais é gerar administrativa, tá? Então a gente vê que eles têm espaço aí para tentar controlar. De repente pesou um pouquinho agora por conta de dissídio, né? Essa gerar administrativa. O comercial, de repente para os próximos trimestres, não vai vir tão pesado. Aí de repente começa a dar alavancada, né? Alavancagem operacional. Eles tiveram uma reversão aqui, né? Nesse trimestre, né? De provisão para devedores duvidosos. EBITDA, margem EBITDA, expansão do volume, né? Ganharam clientes e dos ganhos operacionais. Então é isso aí. De repente, talvez, né? Eles tenham aumentado agora o EBITDA por conta desse volume de negócios aí, novos clientes e tal. A gente vê que o EBITDA vem meio que andando de lado. Então a gente tem que... Isso daqui é um fator de atenção, tá? Até no ano aqui a gente vê que subiu um pouquinho. E trimestre a trimestre, muito andando de lado, mas até subiu em relação ao primeiro tri de 2021, ó, tá 29%, subiu bem, né? 30,9, chegou a bater 31 aqui no terceiro tri, no segundo tri 32. Então parece que eles vêm subindo aos pouquinhos, mas é fator de atenção, a gente vê que oscilou bastante, né, ao longo dos trimestres aí. Mas a tendência é subir, tá? Mas a gente vê que não é uma subida brusca, né, de uma hora para outra, nessa margem. Lucro líquido. Tem um pouquinho de resultado financeiro aqui, né? Que é uma reconciliação por EBITDA, então aqui o lucro líquido está positivo. Mas o resultado financeiro é bem de levinho, negativo, até reduziu em relação ao ano anterior. Uma despesa líquida de 3 milhões, né, no ano. Aumento de receita financeira, entra um pouquinho, né? Manutenção de maior saldo de caixa, né? E maior geração de caixa também. A gente já deu uma olhada nisso, ó, lucro líquido, a rentabilidade deles aumentou bastante. A gente vê que não é um aumento tão grande. A margem sim aumentou, mas a gente vê que a rentabilidade deles não é tão grande, tá 22 milhões. Vem melhorando sim, tá? Ó, a lucratividade deles e aqui a rentabilidade, tá? 73 milhões no ano de lucro líquido. Mas é um lucro baixinho ainda, né? O capex deles, 20 milhões no quarto tri. E no ano 63 milhões. Então eles basicamente investem que eles lucram, né? Aumentou um pouquinho, 11%, 6 milhões. Mas é porque eles estão lançando aqui, ó, novas soluções de Bank as a Service. Então, de repente, isso daqui no futuro não vai ter um impacto tão forte. Destrinchando aqui, a gente vê que eles investiram mais em CSU Page do que em call center. Tem um pouquinho corporativo, né? Antigamente eles destrinchavam melhor esse corporativo. Aqui eles não estão destrinchando. A gente vê que é pequenininho. O grosso aqui do investimento vem tudo em CSU Page, até no ano, tá? Acho que aqui, talvez aqui para baixo eles falem, né? Gerou um caixazinho ó, de 26 milhões, 4 tri.
E no ano, ó, 136 milhões. Então isso aqui é importante a gente olhar, por exemplo, a DFC, tá? Demonstração de fluxo de caixa. Que a empresa está gerando mais caixa do que lucro, mais caixa do que lucro operacional. Então, por isso que a empresa tem um capex maior, tá? Porque isso aqui é efetivamente o que entra de caixa na empresa. A gente vê que o histórico de geração de caixa realmente subiu bastante. Ó, 2018, 46 milhões, agora 131. Não faz muito sentido a empresa ser cotada aos mesmos valores lá de trás, né? Quanto que ela vai mostrar 2018? Ah, tá um pouquinho no pico aqui, tava até 12, né? Mas, pô, tá mais ou menos a mesma faixa de preço lá de trás, 2018, gerando quase 3 vezes, né? Um pouquinho mais de 3 vezes, 3,5 vezes que gerava em 2018 de caixa. Endividamento bruto de 85 milhões. Mas eles ainda reduziram um pouquinho. Mas ele tem um caixa de 86 milhões, então fica virtualmente nulo, né? Aquela dívida. A posição líquida de 800 mil. Dívida líquida sobre EBITDA. Praticamente nula também. E eles pretendem ó, a estrutura de capital adequada, permitindo avançar com investimentos de forma relevante, né? Eles estão investindo aí um pouquinho, principalmente no CSUP, remunerar seus acionistas e ter espaço para maior alavancagem, realmente, né? A empresa crescendo lá aquela geração de caixa, de repente se alavanca um pouquinho e investe mais, né? Para tentar pegar mais um share aí. Falando da dívida, né? A dívida a gente vê que não pesa quase nada, né? Virtualmente nula essa dívida. Aí falando do desempenho por unidade, aí aqui nesse CSU Pay é meio de pagamento, fidelização, incentivo, né? E Bank as a Service, né? Que eles vêm investindo mais. Já viu que a quantidade de transações ó, elevou, mais dados operacionais. A gente vê que frente ao quarto tri de 2021, volume financeiro também, de transações, TPV aqui, quantidade de transações realizadas. Muito utilizado em e-commerce, né? Empresas de e-commerce, de vendas. Receita líquida a gente já viu mais ou menos. Cresceu bastante frente ao primeiro tri de 2021. Frente ao quarto tri também, que veio mais fraco. No ano, uma subidinha. Eu tenho mais um gráfico aqui embaixo. Contribuição bruta, a gente vê que a rentabilidade deles também melhorou, ó, 3% no ano, então. Então tende a ter cada vez uma rentabilidade melhor, né? Porque a gente vê que está entrando em operação alguns serviços aí, né? Margem bruta e lucro bruto também subiram bastante. E ainda não estão refletindo de maneira integral lá na margem operacional, ó. A gente vê que está oscilando bastante. Porque ainda está entrando em operação algum segmento, demora a estabilizar, demora você conseguir ter uma estabilidade de custo, um ganho de eficiência. Você entrar no padrão ali da entrega do serviço, né? E você conseguir rentabilizar melhor. Mesmo assim, eles estão com uma rentabilidade alta, subiram bastante a geração de caixa, né? Aqui falando das receitas, né? Digital, analógica. Analógica eu acho que entra mais essa parte aí de call center, né? SDX. E digital, esses serviços aí financeiros. Já viu mais ou menos? Ó, Digital Experience. Ó, inserção de novos dispositivos, funcionalidade de atendimento como robô. Bem interessante, tá? Daqui dilui custo. Uso massivo de dados, tecnologias de reconhecimento. Deixaram de ser um contact center tradicional. Então isso aqui tende a dar uma alavancagem também. Ó, eles vão continuar investindo. Ó. Essa divisão de negócios seguirá para uma nova rodada de transformações, adicionando competências importantes. Ó, com prevenção à fraude, intercâmbio, curadoria. Aí falando do segmento, a gente vê que eles não investiram tanto, né? Eles botaram aqui uma comparação ao longo do ano, né? A gente vê que frente ao quarto tri de 2021, eles até caíram um pouquinho. E no ano também. Mas eles estão investindo num segmento mais rentável. Também não dá para deixar isso aqui todo de lado, né? Parece que eles não conseguiram ter caixa suficiente, pelo menos eu tive essa impressão, para investir nas duas vias, né? Então a alavancagem é importante para isso, para eles também não perderem aí de mão um segmento que eles operam. Por outro lado, a contribuição bruta deles cresceu, ponto positivo, mas eles podem começar a perder share se eles não investirem. Eles estão tendo rentabilidade, ó, lucro bruto, margem bruta crescendo. A gente vê que o lucro bruto é bem pequenininho nessa área, tá?
Deve ter custos maiores, né? Custos operacionais, apesar de eles estarem tentando enxugar. Rentabilidade parece que eles melhoraram, ó. Tinha dado uma queda aqui no terceiro tri, voltou a melhorar. No ano ainda está em baixa. Ó, os custos ficaram meio flats, ó, no ano, 6%. No quarto tri ainda enxugou mais ainda. Então a tendência é eles conseguirem diluir esses custos aqui operacionais, né? A rentabilidade viu que melhorou bastante, mas a lucratividade, né, a receita caiu, ó, no 4 tri e no ano. É normal, tá? Não caiu tanto, assim, 4% e tal. Mas tem que ficar de olho para eles não perderem também os clientes, porque às vezes pode ter uma sinergia, né, de venda de um serviço para outro, né? Ah, não, tu tem um serviço de call center, pô, tu não quer implantar um serviço de pagamento, um Bank as a Service, um serviço aí especial aí de fidelidade. É bom também para você ter uma sinergia de clientes, tá? Tem que falar um pouquinho da companhia, o ROI do setor e tal. Aí eles falam do yield, né, da CS. Tem até o yield alto, né, 7%. O EV, né, Enterprise Value sobre receita, para a gente comparar, né, como se fosse uma espécie de vendas, né? EV barra sales, baixo, a gente vê a média, né, do setor. EV EBITDA também baixo, então a empresa está bem barata, até com... O endividamento é basicamente nulo, né? Isso aqui, esse EV aqui é como se fosse um market cap também, porque a dívida é basicamente nula. Valor de mercado sobre EBITDA, né? E basicamente foi isso aí, né? Deixa eu botar aqui pro final. Tem mais alguma coisa? Não, né? Então basicamente foi isso aí da CSU. Vou botar uma imagem aqui para ficar aqui no cantinho da tela. Tá bom. É uma empresa interessante, tá? Uma empresa que está barata, de TI. Então às vezes o pessoal, não tem empresa de TI boa. Claro, não é uma empresa muito dinâmica, mas ainda tem muito para crescer, né? Como a gente viu. Tem dois segmentos, tem um segmento aí muito promissor, né? Que seria esse segmento CSU Pays. Eles vêm investindo pesado. Só não dá para eles largarem de mão os outros segmentos também, porque acaba que é complementar, né? Mas acho que a empresa vem investindo bem, tá um preço bom, baixo valor de mercado, mas não é aquela empresa que expande agressivamente, tá? De repente ela pode mudar isso. Eu acho que a empresa poderia segurar um pouquinho esse payout para conseguir expandir, né? Do que se alavancar. Porque não faz muito sentido, né? Você ficar distribuindo 50% e se alavancar para continuar crescendo. Mas é uma empresa interessante, tá, pessoal? Espero que eu possa ter contribuído de alguma forma. Peço para vocês deixarem o like, se inscrever no nosso canal, seguir nossa página no Instagram e comentar aí embaixo se tiver alguma crítica, alguma dúvida ou até mesmo alguma sugestão de análise. Mais uma vez, eu deixo aqui embaixo o link da parceria, né? Quem tiver interesse de dar uma olhada, com meu amigo Abinael Machado, da página O Especialista em Investimentos no Instagram. Análises em vídeos, relatórios, valuations, até vídeos de imposto de renda, análise de carteira das pessoas também que entrarem lá no serviço, a gente também faz. E estamos sempre respondendo, né? Então dá uma olhada aí, clica no link se vocês tiverem interesse. E forte abraço aí a todos.